O RJ tem o prazer de receber em nossa redação o pré-candidato a prefeito de São Gonçalo, Randall Farah. A gente vai apresentar um pouquinho ele e falar um pouquinho sobre a cidade de São Gonçalo. Existem diversos problemas que São Gonçalo contabiliza e a gente vai debater com ele um pouquinho também as soluções. Farah, é um prazer te receber aqui na nossa redação. Eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite, a RJ. Meu nome é Randall Farah. Eu sou pai da Lireme, do Rafik e do Raslan, avô da Lila, sou teatrólogo, gestor público, sou consultor do IBAN há mais de uma década, na área de estrutura administrativa. Fui secretário de Cultura, presidente de fundação, secretário de Governo e Planejamento, subdigestão, secretário de Desenvolvimento Econômico, cidades de grande porte. Fui diretor de ministério, subsecretário nacional, tenho uma larga experiência na área de administração pública e na área de cultura, aí como teatrólogo, como diretor teatral, como pesquisador na área. Em São Gonçalo, além de secretário de Cultura, eu fundei a FASG, né, que criei a Fundação de Artes de São Gonçalo, como criei a Lona Cultural do Catarina, o Teatro Carequinha e uma série de programas na área de cultura, na atividade que tive lá uns 15 anos atrás. Uma coisa que me chamou a atenção, além do seu sobrenome, que já dá para perceber que é de fora daqui, é árabe, né? O nome das filhas também, qual é a tua? Os filhos, meu avô é libanês, né? Então, minha mãe é Marboub, eu sou Randall e meus filhos têm todos nomes árabes. Mas tenho muito respeito pela nossa tradição, né? Curiosamente, eu sou neto de libanês por parte de mãe e neto de chinês por parte de pai. As minhas avós eram brasileiras, mas meus avós, paterno e materno, eram estrangeiros, né? E acho que isso fala um pouco da imigração no Brasil. Claro. Né? De como o Brasil recebia tão bem e recebe tão bem, e como a gente pôde criar filhos e netos e viver aqui no Brasil. Por isso que às vezes, quando a gente ouve algumas pessoas falando contra a imigração ou com um discurso um pouco mais estreito ou intolerante, isso é muito ruim, né? Porque a tradição do Brasil e a tradição diplomática no Brasil sempre foi incrível, sempre foi muito fácil. Você tinha que botar só um nome português, então meu avô, que era Edmond Calil Farah, virou Edmond José Calil Farah e fique aí, né? O Brasil é extremamente miscigenado, né? São Gonçalo também tem muita. São Gonçalo, ela, principalmente depois da ponte, quer dizer, com a integração do Estado, né? Quando deixou de ter Estado da Guanabara, e o estado do Rio de Janeiro. E com a ponte, São Gonçalo está a 30 quilômetros do centro da cidade. O centro de São Gonçalo do centro da cidade do Rio. Então o cara que morava em Santa Cruz a 70 quilômetros, ficava mais fácil morar às vezes em São Gonçalo. Então da janela do meu prédio eu vejo Cristo, eu vejo o Rio. Né? Então é possível, o cara está mais perto ali. Então São Gonçalo cresceu desordenadamente muito. Mas existe uma comunidade nordestina muito grande, que foi para São Gonçalo, muitas comunidades, gente de comunidades do Rio que foi para São Gonçalo. Você tem uma comunidade árabe que já tinha de um tempo, português eu não preciso nem falar, mas é uma tradição do Rio, né? Então, São Gonçalo é muito miscigenado, tanto de negros e nordestinos e de estrangeiros, né, ou netos e filhos de estrangeiros, e virou uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com problemas enormes, um pouco porque houve uma desindustrialização. Quer dizer, nós já fomos a Manchester Fluminense, nós éramos a cidade mais industrializada do estado. Nós perdemos essa industrialização também com a unificação e com a ponte. E com falta de incentivo, de planejamento, de incentivo para que as empresas ficassem. Nós somos uma cidade com rodovias importantes cortando e não conseguimos atrair desenvolvimento. Então, a economia é fácil de entender. Se eu tenho aumento de necessidade, aumento de população, aumento de necessidade de posto de saúde, educação, saneamento, e não tem um implemento de desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de receita para a cidade, é óbvio que haverá um caos. Somado isso à má administração, é certo que a cidade sofre. Você falou nas comunidades do Rio, que muita gente deixou as comunidades do Rio e foi morar em São Gonçalo por conta da proximidade. Falou dessa questão econômica também. As duas atreladas acabam trazendo o problema da segurança pública, né? Um problema que São Gonçalo hoje está vivendo gravemente, né? O que a sociedade civil organizada pode fazer para contribuir com a solucionar esse problema? Primeiro vamos entender um pouco dessa história, né? Quer dizer, quando eu fui morar em São Gonçalo em 82, São Gonçalo não é que não tivesse violência, não é que não tivesse problema de criminalidade, mas era muito menor e diferente, não só São Gonçalo, mas o Rio. Claro. Quer dizer, a lógica estruturante da criminalidade, do crime organizado, mudou demais. Né? Quer dizer, antes você tinha
o traficante do bairro era um cara com 38. Ele era perigosíssimo. Hoje você tem meninos de 15 anos portando armas pesadíssimas de guerra. Então essa lógica e o valor que isso significa do ponto de vista do negócio, que não envolve só aquele menino que está no pé do morro, é muito grande. Mesmo assim, São Gonçalo, nas regiões mais centrais, na maioria dos bairros, não tinha aquela criminalidade muito forte. Não é que não tivesse, mas era diferente. Recentemente, em particular com as UPPs, uma parte dessas organizações foram para São Gonçalo, porque o ataque às UPPs eram em comunidades do Rio. Então, comunidades de Niterói e São Gonçalo sofreram muito com isso. Também aconteceu na Baixada. Mas em São Gonçalo, pela proximidade, e de você ter a Baía de Guanabara para fazer por lancha, para fazer por barco, acabou que essa criminalidade aumentou em São Gonçalo. Não só isso, uma das principais favelas de São Gonçalo é considerada um dos QGs de uma das principais facções criminosas. Sim, mas mesmo o Complexo do Salgueiro não tinha essa coisa toda. Você tinha pontualmente alguns lugares. Essa criminalidade desceu. Então, em qualquer bairro hoje, você vai encontrar barricada. Existe barricada no centro de São Gonçalo, a 200 metros da cabine da polícia. Então, se você vai subir o Menino de Deus, do lado do hospital, Menino de Deus, subindo a comunidade, tem barricada. Nós tomaria 200 metros, 150 metros da cabine da polícia. O Jardim Catarina, eu fiz muito movimento cultural e até por isso existe uma lona cultural já de uns 15 anos, foi reformada agora, nós colocamos com emenda parlamentar, na época que eu era presidente da fundação. Mas eu saía do Jardim Catarina 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, fazia atividade, ia para atividade cultural. Numa época até que a comunidade não tinha nem asfalto. A maior parte do Jardim Catarina não tinha asfalto. Hoje ele é toda asfaltada, com calçadas e tal, mas barricadas. Os moradores, às vezes antigos de lá, agora tem que entrar piscando farol. Catarina, que é importante a gente lembrar, se eu não me engano, é o principal, é o maior loteamento da América, da América Latina. É um bairro abaixo do nível do mar, com problemas de saneamento, ou seja, uma população circulante de 100 mil habitantes, ou seja, é muita gente. O que acontece hoje? Controle absoluto de facções. Então você tem muitas esquinas, em particular na direção do que eles chamam de Catarina Novo, com barricadas. Então, como é que é isso? Quer dizer, como é que controla isso? Como é que faz isso de repente? Então, eu acho que, para além da informação, é claro que é responsabilidade do Estado o policiamento ostensivo, a relação com as polícias, não é do município. Mas acho que o município pode ajudar. Pode ajudar de que maneira? Quando a gente pega um mapa de violência, uma parte importante da violência é possível você eliminar com ações tópicas. A cidade iluminada, a cidade sem mato alto, a cidade com câmera, conseguir fazer uma interlocução entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar por rádio, por internet, como hoje é a coisa mais fácil do mundo. É possível que você descubra que bairros, principalmente sexta, sábado e domingo, pode pegar os boletins de ocorrência. Eu tenho a felicidade de ter participado de montar e coordenar o Observatório de Violência de Nova Iguaçu, que tem o mesmo perfil de São Gonçalo, mais ou menos a mesma população, um perfil socioeconômico parecido. Então nós pegávamos todos os registros de ocorrência das delegacias, mapeávamos num sistema que identificava mancha de violência. Então você identificava, por exemplo, que você tinha uma região que tinha muito estupro ou que tinha muito desova. Quando você chegava lá para ver em terra, matagal, sem iluminação, não passava polícia, não havia informação, nenhuma unidade do Estado, nem do município. Aí era um lugar que dava essa oportunidade. Então a gente ia lá, baixava o mato, iluminava, aquela incidência diminuía. Uma série de ações são possíveis, por exemplo, assalto, o furto, roubo a pedestre, principalmente no final do dia, quando as pessoas estão saindo do trabalho, estão indo para a universidade, no centro da cidade, nas ruas perto. Quando você vai observar, é a ausência do Estado. Falta iluminação, carro da guarda passando com giroscópio, câmeras que possam, num sistema de segurança, avisar a polícia. E você diminui muito e gradativamente. Às vezes você identifica bairros que você tem violência física, que você tem agressão e homicídio. Quando você vai observar, isso acontece sexta, sábado e domingo, até meio-dia. Quando a gente vai no bairro ver por que naquele bairro, naquela região tem, às vezes é o que a gente chama de risca-faca, né? Uhum. É aquele botecozinho que tem um showzinho, que tem confusão, as pessoas bebem, agridem a mulher, agridem
em casa, se agridem no bar, às vezes facada, muita com arma branca, muita incidência de arma branca. Quando você vai olhar o barzinho, ele não tem registro, não tem regularização sanitária, não tem alvará, pronto. Ou ele regulariza isso, ou a gente fecha e isso diminui. Ah, mas não é isso que resolve a violência. Sim, mas a violência do crime organizado, a prefeitura não vai conseguir agir sozinha. Isso não é responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade da prefeitura é garantir ao cidadão a garantia de vida, de proteger o cidadão. Quando um cidadão é assaltado, o guarda municipal não tem que correr atrás do bandido. Claro. Ele tem que observar se a senhora que foi assaltada, se ela está bem, se ela está machucada, chamar a polícia militar, intervir como agente municipal. Porque senão a gente inverte isso. Fala, ó, não, você prefeito e vou prender o bandido e vou andar. Como aconteceu recentemente a aprovação do projeto para que a Guarda Municipal de São Gonçalo seja armada. Muito bem. Niterói rejeitou esse projeto. Foi feita uma votação em Niterói para armar a Guarda de Niterói e a população, que é uma população de classe média, renda per capita muito maior que a de São Gonçalo, portanto com muito mais preocupação com o patrimônio, rejeitou a Guarda Armada. O fluxo de pessoas acaba sendo maior que São Gonçalo. Se o problema fosse arma, vamos aqui, agora há pouco eu contei o quê? Eu contei que antes eu tinha menos arma, o bandido estava menos armado, e a polícia também, né? E a gente tinha menos violência. Hoje a polícia está mais armada. Quer dizer, na minha juventude, a gente não era abordado pelo policial de fuzil. Hoje nós somos abordados por fuzil. A gente estava vindo para cá, tinha um cara policial com a parte de trás aberta da viatura, mascarado, armado até os dentes. Não acontecia, não havia essa imagem. Não falta arma para combater violência. E a violência só aumenta. Então essa conta pode não estar certa. E a prefeitura não tem essa função. Não é função do poder municipal combater ostensivamente o crime, mas pode ajudar na inteligência, com centro de inteligência, com guarda municipal, com observação, principalmente de violência familiar. É muito possível a gente diminuir. Com a criança que acaba deixando a escola, repete um ano, repete o outro, daqui a pouco não quer mais ir para a escola porque existe defasagem de idade séria, se sente grande, não é uma turma de pequenos, fica na rua, aí ele está oportunizando ser puxado para uma atividade para delinquir. Então, assim, observar as coisas, os programas sociais que impedem a violência, ter escola de tempo integral. Se o programa de CIEP tivesse sido cumprido e fosse cumprido até hoje, com horário integral, na porta das comunidades, quantas crianças nós tínhamos tirado do crime? Sim. Como nós teríamos impossibilitado? Então, a ideia de você tornar integral a educação, pelo menos nessas comunidades, nos principais centros, nas centralidades, nas escolas que atendem o maior número de alunos, isso é importante, porque você tira a criança da rua. E tira com qualidade, tira fazendo atividade extraclasse, tira fazendo esporte, cultura, na biblioteca. É boa a ideia de você ter pais sociais dentro do CIEP, como tinha. Era um policial, dormia com a família, porque às vezes a criança vem de longe, vai voltar para a comunidade dele com dificuldade, pode dormir no CIEP, com condições de segurança. Era assim. Quantas pessoas nós teríamos tirado se esse projeto do Brizola não tivesse sido paralisado? Então nós queremos retornar isso. E isso você combate a violência, mas com um programa social, que é a função da prefeitura. Então a gente não vai combater a violência com arma, porque essa não é a função do município. Mas acho que a sociedade civil pode se ajudar, ajudando a escola, em torno da escola, a ter esse horário integral. Quantas associações de moradores têm um espaço mal utilizado, o vazio, igrejas que não são usadas, salões paroquiais que não são usados, que poderiam servir para reforço escolar, que poderiam servir para gerar emprego, para qualificar tecnicamente a população. Estudo no contraturno escolar para as crianças. Você é de uma área que é da cultura, tem N projetos que podem ser implantados. O esporte também salva muita gente. A gente tem um exemplo em São Gonçalo, de um garoto que saiu de São Gonçalo, da periferia de São Gonçalo, jogou num dos maiores clubes do Brasil, está hoje num dos maiores clubes da Espanha e foi convocado pela seleção brasileira, que é o Vinícius Júnior. Isso. É um exemplo claro de que o esporte salva a vida e tira um Vinícius Júnior que poderia ter ido para o tráfico. Pratico esporte, fui atleta da cidade, fui da seleção de basquete de São Gonçalo, na época que a cidade montava um time para disputar os jogos do interior. Sou praticante de arte marcial, todos os meus filhos são praticantes, e a diferença de um menino que tem acesso à cultura, que tem acesso ao esporte, é muito grande. Disciplina, respeito, coragem, capacidade de se virar sozinho, você ensina muita coisa. Eu ouvi uma vez de um professor,
Um menino que assiste uma peça de teatro uma vez, que lê um livro uma vez, nunca mais ele é igual. Um ser humano que tem acesso a uma atividade cultural ou esportiva, a uma prática regular de esporte, nunca mais é igual. E quantos centros esportivos São Gonçalo tem públicos? Não tem uma Vila Olímpica, não tem um centro esportivo, não tem um estádio, não tem um terminal rodoviário, não tem uma biblioteca pública que está fechada, tem um teatro fechado, porque a obra não entregam. O centro cultural que havia na cidade, que há muitos anos está ocupado administrativamente, não tem nenhuma atividade cultural, ele virou um centro administrativo. Não é possível recuperar a inteligência da cidade, a capacidade da cidade de se criar, de se recriar, pensando ela sem o esporte, sem a educação, sem a cultura. E a gente combate muito mais a violência, ajuda muito mais a saúde, quando a gente tem um povo que se cuida. Claro. Senão a gente vira um exercício de erro coletivo em que a gente põe o carro na calçada, ou põe o lixo na calçada, porque todo mundo bota, aí meu filho passa, hoje eu boto o carro na calçada, sua mãe passa na rua, amanhã é meu filho que está passando na rua correndo risco. E os bueiros estão abertos e as pessoas se machucam. Então, assim, isso é um processo que a gente precisa encerrar. Educar a população, repensar a cidade coletivamente e ouvir. A gente precisa conversar com a população e falar qual é a solução mesmo. Vamos fazer junto? Porque junto talvez seja mais fácil uma cidade sem arrecadação como a nossa. A gente vai dar uma paradinha agora, Randall. Para a entrevista não ficar tão longa, a gente sabe que a internet é algo mais dinâmico. Fica ligado aqui no RJ que já já tem a segunda parte dessa entrevista super bacana com Randall Fará.